Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcastu e hoje eu tô aqui com um cara diferente, o segundo guia que eu trago aqui. Cara, seja muito bem-vindo. Anos atrás eu trouxe o João, agora tô com o Josué Chavante. Cara, começa contando pra gente, nossa entrada tradicional, conta um pouquinho da tua história de vida pra gente te conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um trabalho que a gente sabe que valoriza muito não só o guia, mas todos que têm algo a contar em nosso município. Essa é a intenção. Né? Como tudo começou nessa vida de guia, né, cara? Eu sou nascido e criado em Cachoeira de Macacu, né? São 30 anos de cidade. Em 2016 eu tive a oportunidade de entrar num curso que o Parque Estadual dos Três Picos criou, né, em prol de formar condutores de visitantes. Nesse período eu não imaginava nem o que seria condutor de visitantes, né, quanto mais guia de turismo. Então, após esse curso, que foi concluído em 2017, eu passei a olhar Macacu com outros olhos, né? Comecei a encontrar modos de vida diferentes que eu nunca imaginava ter em Cachoeira. E com isso, em 2020 surgiu a ideia de um projeto, né, que pudesse fazer a diferença não só para o município, mas para todos que viessem até ele. E com isso surgiu o Na Trilha Macacu, né? Então, após o projeto chegar, que a gente teve essa ideia de dar essa continuidade, não só com trilhas guiadas em atrativos naturais, mas que pudesse levar a educação para o turismo pedagógico, né? Além do turismo de experiência, levar para o turismo pedagógico. Então, esse é um breve resumo, né? A realidade de condutor veio o projeto, e do projeto vem o guia. Entendi. E assim, o que te motivou a criar o Na Trilha? Como é que surge essa primeira ideia, essa primeira faísca, assim, para realmente vou começar a idealizar o que eu tô fazendo como uma coisa que eu consigo transmitir para outra pessoa? Tipo, como é que surge essa diferença? A idealização de tudo isso foi dentro da pandemia, né? Entendi. Então, a nossa maior necessidade dentro da pandemia era de trazer bem-estar. Então, tudo que a gente oferece desde o início é algo que vai buscar esse bem-estar. Então, como a nossa principal forma de alcançar o público é a internet, a gente pode alcançar pessoas de todo lugar do mundo, né? Como já guiei gente que mal sabia o que estava falando, mas o interesse dela de estar aqui era tão grande que isso nos motivou. Então, o projeto foi criado, né, mais uma vez, em prol do bem-estar. Primeiramente era isso. Entendi. Pô, acho isso muito legal. Assim, e como que foi a tua formação como guia? Como é que essa formação vai surgindo e como que você vai se entendendo até chegar hoje, sabe? Tipo, teve o treinamento, mas e os teus degraus de experiência, como é que são? Então, primeiramente como condutor, voltando à ideia de condutor, a gente é limitado. Porque condutor, por exemplo, uma unidade de conservação, o Parque Estadual dos Três Picos, a maior unidade de conservação do estado do Rio. Ela abraça 5 municípios: Cachoeira, Friburgo, Silva Jardim, Guapimirim e Teresópolis. Então, de 2017 a 2021, eu só poderia guiar dentro ou conduzir dentro do Parque Estadual dos Três Picos. Ah, entendi. E aí, esse curso, ele deu base para a gente de leis, né, de como se portar dentro de uma unidade de conservação. Uma coisa que é um dos principais focos do projeto, que é o mínimo impacto, né? O que seria um mínimo impacto? Toda vez que a gente vai fazer qualquer experiência, seja ela com grupo reduzido ou não, a gente pensa na logística como um todo, né? Se o número de pessoas pode causar uma degradação muito grande no lugar, se pode gerar lixo, se pode ter muito som que pode atrapalhar os animais dentro do espaço natural, tudo isso é muito estudado. E até o ano de 2019, eu ainda não tinha essa firmeza de trabalhar só com o turismo. Até porque a gente sabe que
Macacu tem um potencial gigante, mas que precisa dar um pouco mais as mãos, né? E com isso, eu acho que isso é em tudo, né? Não só no turismo, mas no todo, isso precisa acontecer. E em 2019, eu conheci uma pessoa, né? Que é a Juliana, e professora de geografia, e que ela me fez olhar para o projeto, né? Para a minha vida, que ainda não existiu na trilha. Olhar para a minha vida de uma forma diferente. E assim surgiu o projeto. Entendi. Após o projeto, muita coisa mudou. Porque eu comecei a me dedicar mais e mais e querer viver realmente daquilo. Só que eu queria viver realmente daquilo dentro de uma pandemia. Como que você faz prosperar algo que precisa que as pessoas cheguem até você se a pessoa está com medo de conviver, né? Então, a natureza, para mim, é a principal ferramenta. Porque ela ajuda a gente a diminuir esse impacto, né, do medo, e ela faz com que algumas pessoas se abram um pouco mais, sabe? Quebrem o ego, quebrem várias coisas. Então, eu me apaixonei por esse trabalho, por essa vida. Receber pessoas e ajudar pessoas a se reencontrar. É mais ou menos isso, sabe? Entendi. Então, a vida de condutor era limitada. E de 2020 para 2021 até quase 2022, eu fiz um curso de guia de turismo, que ele é um curso que pode ser tanto regional, só para o estado do Rio, ou ele pode ser nacional. O meu é nacional, também podendo atuar no Mercosul. Então, além de atuar no Brasil, eu ainda posso fazer algumas coisas nos países que estão dentro, né, dessa limitação. E com isso, eu comecei a entender que o meu trabalho não era só dentro de Cachoeira. Eu precisava atuar, né, fora do Três Picos de Cachoeira, mas também fora do Três Picos, no Parque Nacional Serra dos Órgãos, ir para a Serra da Tiririca, fazer na Tijuca. Com isso, o nosso caminhar ele só prosperou, ele trouxe novas pessoas. Então, assim, hoje, a equipe na Trilha Macacu, se eu for te dar nomes, são tantas pessoas, né? Porque, assim, eu costumo brincar que funcionário não tem como ter, né? A gente tem parceiros com que fazem o mesmo sonho chegar a mais pessoas, né? Então, a vida de guia de turismo, ela não é somente recepcionar, guiar, educar, mas também é de encaminhar pessoas para uma boa hospedagem, para uma boa refeição. Isso tudo faz parte da experiência, né? Porque a gente está acostumado a ouvir perguntas o tempo todo: qual é a cachoeira mais bonita? Qual é a... Só que é o seguinte, bonito para mim é diferente do que é bonito para você. Então, eu já te pergunto, eu te faço te dou uma resposta com outra pergunta: o que seria mais bonito, né? Então, assim, condutor só me deu uma base, guia me deu um olhar diferente. E agora, o próximo passo é algo que é muito grande. Né? São as histórias dos indivíduos e das pessoas que você vai sentindo, que você vai transformando, né? Porque, assim, como guia, como uma pessoa que acolhe um grupo ou algumas vidas ali para fazer uma jornada em conjunto, que para muitos é desafiadora, né? Como é que você vai vendo a transformação de cada um? Porque eu acredito que você tem parceiros, né, que contratam serviço e continuam contratando outras vezes. Sim. E tem alguma história, alguma transformação que mexe contigo, ou que você registra de alguma forma mais especial, assim? Sempre tem, cara. Sempre tem. São praticamente 8 anos de guiamento, então eu já fiquei amigo de muitas pessoas. Eu já tive relatos de pessoas totalmente transformadas só por estar no momento de trilha, sabe? Então, são até algo assim, coisas bem pessoais. Chega um pouquinho mais perto. Mas a realidade do projeto, a partir do momento que eu trouxe novas formas
para ajudar no trabalho, né? Como, por exemplo, a terapia vibracional, uso de instrumentos, um pouco da cultura indígena também. Não sou indígena, mas sou indigenista. Eu luto pela causa. Inclusive, amanhã, né, dia 19, considerado Dia dos Povos Originários. Deveria ser todo dia, mas a gente tem uma data específica, né? Então, assim, além dos guiamentos, aonde eu tenho o maior relato de mudança na vida das pessoas é dentro de uma experiência que é chamada Acampazem, né? Acampazem. Eu estou aqui com a camisa da 5ª edição. 5ª edição da Acampazem. Que ocorreu na... Terra de Pindorama. Terra de Pindorama. Antes de existir o Brasil da coroa, existe a terra do Cocá, né? Porque eu não gosto nem de falar o Brasil do Cocá, porque não era Brasil, era Pindorama, né? Pindorama, para quem não sabe, significa terra das palmeiras. E depois que eu entrei nessa jornada dos povos originários, isso me ajudou muito, né, a alcançar essa mudança de comportamento dos seres. Porque, por exemplo, em um guiamento que a gente faz, a gente tem diversos momentos de contemplação, momentos de meditação, e o silêncio é algo desafiador. Primeiro que a natureza não tem silêncio. Quando não é o rio correndo, é o pássaro cantando, é a chuva caindo, alguma coisa acontece. E para o ser que vem da cidade, com a mente acelerada, com pensamentos aflitos, para ele conseguir desacelerar, ele precisa de ferramentas. E ele custa entender que a natureza é a principal ferramenta. Então, às vezes, a gente precisa introduzir um instrumento, às vezes a gente precisa introduzir uma história antes de começar a trilha. Então, por esses poucos que se tornaram amigos, se tornaram tão amigos que às vezes eu recebo na minha casa, não é nem para trilha. Eu recebo porque já se tornaram íntimos meus. E passaram a olhar Cachoeiro de Macacu com outros olhos, porque estavam acostumados com a cidade de passagem, de parar, se alimentar e continuar a sua viagem, tanto para Friburgo ou retornando para o Rio de Janeiro. Então, quem achava que conhecia Cachoeiro de Macacu pôde encontrar uma ferramenta, uma nova Macacu que pudesse fazer ele se reencontrar. Então, eu acho que a transformação está nisso. Eu não quero levar nada novo para a pessoa, eu só quero que ela se enxergue novamente, né? Desconectar para reconectar. Né? Isso não é fácil, mas a gente tem a natureza a nosso favor. Tem, e é uma ferramenta incrível, né? Eu vejo... Quando eu vou fazer uma trilha, quando eu vou fazer alguma coisa, cara, é um relaxamento, é uma experiência nova, parece que sempre. Sim, sim. E eu acho muito incrível isso. E o que foi como... para você, assim, desses 8 anos que você fala, o que foi um desafio para você conseguir realmente falar assim, cara, eu tô começando a viver disso, tô me entendendo como guia, já mergulhei nisso como o meu universo e minha vida. Sim. Como é que foi esse desafio, cara? Todo dia que eu tenho guiamento, esse desafio ele volta. Porque são vidas, né, cara? A cada experiência agendada, eu sinto a mesma emoção. Seja ela a trilha de meia hora, seja ela a trilha que vai durar 3 dias. Então, porque às vezes é o filho de alguém que está saindo de casa. Então, como eu enxergo esse desafio, né? Pessoas precisam de ajuda. Quem contrata um guia, às vezes ele não sabe nem o que ele está buscando. Então, eu preciso observar. Quando eu conheço a pessoa, eu já tenho uma ferramenta e uso isso como o meu desafio. Se eu já conheço. Quando eu não conheço, é um desafio dobrado, porque eu primeiro tenho que identificar para depois apresentar. Quando a gente tem grupos grandes, que a gente precisa até trazer novos guias para ter apoio, porque passou de tantas pessoas, a gente precisa de ter um apoio, é um grande desafio, porque a pessoa fica para trás, então às vezes tem um que não está interessado em ouvir. Então, esse desafio não é só quando eu tomei a decisão que eu vou continuar, e sim a cada amanhecer. Se eu não acreditar,
se eu não me dedicar, a primeiro empecilho que tiver eu vou travar, como já tiveram vários. Já tentaram me tirar do caminho, mas eu sei que o meu propósito é esse, então irei continuar. Então, assim, o que me motiva é saber que o que eu apresento transforma vidas. Eu acho que a frase seria basicamente isso. O que me motiva é o ato de cada guiamento, de cada educação passada, a pessoa volta para casa diferente. Ela se transformou, ela se permitiu. Então, o meu desafio todo dia é fazer com que a pessoa se permita a viver aquilo. Entendi. Porque tem gente que vem em prol só do Instagram, de querer fazer a foto, publicar, e se não tiver como ela quer, ela não fica feliz. Então, os desafios eles são constantes. Choveu, eu não queria que chovesse. Fez sol, eu não queria que tivesse feito sol. Então, o ser humano é ele mesmo quem cria os meus desafios, sabe? Então, é mais ou menos isso, cara. Entendi. O ser humano é rico de complexidade, né? Eu vejo isso. E em questão de complexidade, assim, você já é guia já há alguns anos. Como é que você está vendo o mercado evoluindo nesses últimos anos? O que mudou para você, tipo, em questão de te procurarem, em questão de pessoas conhecerem, saberem do que se trata ou não? Então, o que você sentiu nesses últimos anos, assim, de evolução? Acho que mudou muita coisa? Pensando no mercado, eu acho que a principal parceria até o fim do ano, que ocorreu, assim, de 2021 até o final do ano passado, eu posso ter certeza, vou te dar com toda certeza, que quem mais valorizou o apoio dos clientes que chegaram até mim foram as hospedagens e os restaurantes. Eles foram os principais meios de comunicação até chegar a mim, o boca a boca, né? Vou usar assim, que foi o boca a boca. Só chegou, se hospedou e ela foi na própria recepção e pegou a minha informação. Ou o recepcionista passou. Então, entendi. Eu sinto que até o final do ano passado isso ocorreu muito. Já na virada do ano, o Instagram está sendo a principal chave. Diminuiu um pouco a intensidade de pessoas hospedadas, então automaticamente diminui a indicação, mas ao mesmo tempo aumentou o número de pessoas no Instagram. Entendi. Sou um cara bem orgânico, né? Eu já falei isso contigo e eu tenho um pouco de dificuldade em me abrir um pouco mais para a tecnologia, mas estou quebrando essa casca aí para poder não ficar duro e nunca me permitir, né, viver algo novo. Então, um dia a gente troca de telefone, no outro dia a gente melhora a conta do Instagram, no outro dia a gente melhora o meio de atendimento. Muitos me perguntam por que eu não boto robotizado. É algo que eu não gosto, não tem como. Primeiro, eu preciso conhecer o cliente, preciso entender o real interesse dele. Então, tem que ser humanizado. Não há condição de fazer um atendimento sem ser dessa forma. Sim. Poderia muito bem botar o computador para responder, vender e no final eu não saber nem quem é a pessoa. Então, eu não quero isso, sabe? Eu quero sim atender com excelência. E para atender com excelência, a gente precisa dar atenção, né? E eu sinto que ainda tenho muitos outros canais, né? Até o próprio YouTube já foi meio de... Eu tenho, sei lá, 3, 4 vídeos no YouTube, mas alguns daqueles vídeos já fecharam o trabalho. Que legal, a pessoa, através daquele vídeo, pesquisou o Instagram e do Instagram pegou meu WhatsApp. Entendi. Então, assim, a internet, ela é um principal meio hoje, mas eu não posso desmerecer o restaurante e a hotelaria da cidade. Que entendi. Então, deixa as suas redes sociais aí, fala quais são os canais que você tem mais ativos. Sim. Hoje é o meu pessoal, né? É o @Guia Chavante, com X, CH de chaveiro, pelo amor de Deus. E o Na Trilha, só que é natrilha.macacu, né? Perfeito. Esses são os dois principais Instagram que a gente divulga, tanto nosso calendário de trilhas, agenda de experiência, porque eu costumo dizer que não é só trilha para cachoeira, né? Tem acampamento, tem retiro de reconexão, então são várias oportunidades.
Inclusive, estamos estudando aí a próxima edição, que é a 6ª edição do Acampazem. Então, o Acampazem também é uma das redes que a gente tem, né? Que é no Instagram. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade, no YouTube a gente tem um documentário dessa vivência. Do Acampazem. Até o Jonathan, O Jonathan, ele foi viver a experiência com a gente. E eu falei com ele, Jonathan, eu quero fazer um pequeno registro dessa experiência, era a 2ª edição, e o cara me fez um documentário. Eu nem esperava, com 4 câmeras pequenas, com celular, Android, com GoPro, com drone, ele fez um documentário de 52 minutos. Então, assim, pra você ter uma noção aprofundada do que é uma das nossas experiências, é só ir lá, Acampazem, e você vai conseguir ter uma noção aí, sem sair de casa, um pouco do que a gente vive. Pô, muito legal, cara. Muito legal. E, assim, todas as redes estão aí. Gente, você que está assistindo aqui, a gente vai deixar o link de tudo, inclusive do documentário, né? A gente pesquisa para você, para entregar tudo. Maravilha. Tudo maciado, tudo amaciado. Então, vamos deixar todos os links aqui, separadinhos, um de cada um. E me conta um pouquinho mais, cara, como é que está sendo sua preparação para crescer na trilha? Quais que estão sendo as demandas de crescimento de vocês? Como é que está sendo isso? Porque eu vejo que você tem uma procura gigante, né? Hoje eu estou tendo que me multiplicar em 10, né? Porque o que acontece? Existe uma coisa chamada identidade, e que eu não tenho como fazer cópias de mim, né? E aí eu nem quero, até porque eu nem quero. Só que muitos desses clientes que estão fidelizando o trabalho comigo, eles só querem voltar se for comigo. Então eu estou tendo grande dificuldade de achar, e com isso eu estou sentindo uma grande necessidade de formar novas pessoas com a mesma ideia, né? Então, eu já estou realizando isso, né? Eu indico outros guias e condutores credenciados e devidamente credenciados. Eu acho que a principal forma de evoluir o turismo ou um projeto é valorizando quem está qualificado, quem buscou isso, né? Porque hoje, pra você ter uma noção, o Cachoeiro de Macacu tem média de 20 a 25 guias credenciados. Cadastro. Tem um número maior do que eu imaginava. Porque eu tenho um grupo, eu faço parte desse grupo. Esse grupo tem de 22 a 25 guias ali. Entendi. Todos eles são cadastrados pelo Ministério do Turismo. Você entendeu? A formação de turismo, ela é muito recente. Até você chegar ao ponto de formalizar esse trabalho, existia só o guia local. Você ia para qualquer cidade, não tinha a qualificação, a pessoa não tinha um crachá, não tinha uma identificação, e ele era um guia local. Ele recebia e passava o seu conhecimento. Hoje não, hoje está tudo bem formalizado. E com isso, as pessoas buscam um ideal. E que bom que essas pessoas estão retornando para viver essas experiências que o Na Trilha está oferecendo. É até difícil de falar, né? Eu sou o Chavante, mas ao mesmo tempo sou o Na Trilha. Então, eu dou ideias que o Chavante pensa e dou ideias que o projeto pensa. Então, essa ideia que o projeto pensa é de ajudar essas novas pessoas, né, que estão se formando agora ou que ainda querem se formar, de ter esse mesmo olhar. Por quê? Se essas pessoas se formarem e tiverem o mesmo olhar, eu tenho mais um braço, eu tenho mais um parceiro. Hoje eu tenho como exemplo principal, um braço direito aí, é o Léo, que é condutor também do Parque Estadual dos Três Picos. Ele é um cara que eu indico de olho fechado, sabe? Tem a mesma visão de mundo, né, sobre educação ambiental, sobre a conscientização com o uso do espaço natural. Então, essa visão de prosperar está em ajudar a formar pessoas. Porque se isso não acontecer, não adianta. Isso não é só no Na Trilha. Eu sinto que Cachoeiro de Macacu, 30 anos de cidade, os 5 últimos anos, eu senti uma grande mudança de interesse de pessoas para que isso aconteça, sabe? Eu vou pecar se eu falar nomes, porque se eu começar a falar, eu vou ter que dar uma lista gigante. Então, assim, a geração hoje
ela está buscando. E eu estou buscando também ouvir novas pessoas. Pessoas que estão acabando de chegar e estão vendo o projeto com outros olhos. Então, essas pessoas também estão me ajudando a achar novos caminhos. Não adianta eu querer achar mudança com alguém que caminha comigo todo dia. Ele vai querer continuar indo para o mesmo lugar. Quem vem de fora acha um novo caminho. Então, é ele quem me diz como prosperar. Então, essa ideia de formar não é eu dar... Não é o guia Chavante pegar e dar um certificado a alguém. Em ajudar ela a pensar de uma forma diferente. Entendeu? Porque o meu ideal é um. E o que eu sinto que as pessoas estão buscando é esse ideal. Não é só a figura Chavante. É o ideal. Se tem um ideal, se tem uma pessoa segura, as pessoas confiam na minha palavra. Então, eu preciso fazer isso virar. Entendeu? Entendi. Tem 25. Mas se eu puder contar com 5 é muito. Entendi. Então, o restante trabalha com o emissivo. Eu trabalho com turismo receptivo, que é receber as pessoas aqui. A maioria dos guias credenciados aqui, eles trabalham com emissivo. Excursão para outros estados, outras cidades e outros países. Entendi. Então, o turismo ele é algo muito vasto. Se a gente for abrir esse leque ele vai dar inúmeras formas de se prosperar, né? Sim, tem muitos caminhos, né? Aí tem essa questão do pessoal que vende para fora e você para dentro, né? Sim, A gente pensando em 2 caminhos. E assim, pensando no caminho da tua trilha, a jornada com você, uma coisa que você tem é quase um ritual já, de fazer o cafezinho, de parar um pouquinho, conversar. Como que... Cara, tenta explicar pra gente, assim, pra quem nunca viveu, como que é uma trilha com você? Quais são as experiências, o que você faz? Eu lembro de quando eu comecei. Eu não tinha uma mochila. E era só um hobby. E aí hoje, quando eu pego a minha mochila e vou pra trilha, eu tenho que conferir tudo antes. Então, assim, quando você vende uma trilha, por exemplo, vou dar uma breve explicação sobre o Terceira Dimensão. Quem contrata um guia para ir para Terceira Dimensão, ele está esperando encontrar as belíssimas cachoeiras da cidade. Só que às vezes ele não está contando que ele vai chegar lá, ele vai tomar um café. Ele não está contando que ele vai chegar lá, ele vai ter um livro para ler. Tudo isso começou assim comigo, sabe? Eu não tinha o café, mas eu carregava livros. E no momento, né, antes de se tornar guia Chavante, existia um cara que era mensageiro de luz. Eu não sei se você acompanhou essa história. Acompanhei. Então, assim, o mensageiro primeiro levava só mensagens, leituras. E com isso eu fui sentindo necessidade. Pô, eu vou levar um café. Não vou oferecer um pôr do sol com um piquenique no alto da pedra do colégio. Então, assim, cada experiência, ela traz uma coisa diferente, né? Mas eu tento abordar ao máximo do lado histórico, né? Cachoeira de Macacu não tem uma coisa só histórica, mas tem uma coisa religiosa muito forte. Então, a gente tenta utilizar todas esses meios, porque isso faz com que chegue a um número maior de pessoas. Isso faz, não só que chegar, mas traz um esclarecimento. Porque pessoas, às vezes, que nunca ouviu, por exemplo, sobre matriz africana, né, não é o meu forte, mas eu já entendo o mínimo, porque eu me envolvi com o turismo. E o turismo me abriu a minha mente. Então, assim, quando hoje a pessoa procura a Cachoeira de Macacu e eu passo em frente à tenda, em Boca do Mato, eu faço questão de mostrar. Porque o meu guiamento não é só dentro do mato, né? Às vezes a gente está dentro do próprio município e eu mostro onde foi a ponto principal da Estação Leopoldina, né? Eu já tive a honra, junto com um professor que foi o Demetrios, quando ele esteve à frente de um hotel na cidade, ele me convidou para fazer um walking tour, né? Que eu nunca tinha feito. Eu falei, Demetrios, como que eu vou fazer isso que eu nunca fiz? Ele, não, Chavante, você tem tudo já. Faz. Eu guiei os clientes que estavam lá. Foi fenomenal, né? Eu nunca tinha olhado cachoeira com aqueles olhos. Eu já conhecia os pontos históricos, né? Praça de Baixo, a parte dos lavradores, praça, os prédios antigos. Só que, às vezes, a gente precisa que alguém te dê o caminho está ali. Você tem tudo ali para fazer.
É só fazer. Tá me faltando braço, entendeu? Às vezes me falta braço, mas cada experiência ela tem... O café não falta. O café sempre terá. O que mais as pessoas se impressionam é que a gente passa o café na hora, né? No início eu levava a garrafa, só que aí perde a experiência. Eu falei, se eu ofereço experiência, eu tenho que fazer com que ela se torne ao vivo ali, no momento. Então isso também é uma forma com que a pessoa se encante por aquilo, né? Não é só o banho de cachoeira, não é só as belezas naturais da cidade, né? Eu acho que é de pouco a pouco mesmo, cara, que eu fui criando esses ideais, né? Hoje, por exemplo, vou usar uma coisa simples. Guiei 2 professores que vieram se desligar um pouco da cidade. Então eu levei alguns instrumentos, né? Tambor, flauta, coisas que eu carrego em algumas trilhas. Não são todas, né? Mas quando a gente já conhece a pessoa e sabe que ela vai se dar bem com aquilo, a gente já... Então, assim, a natureza é a principal ferramenta, mas há inúmeras formas de melhorar a experiência. Às vezes o cara que não anda muito, a gente arruma um 4x4, né? Então é assim com que a gente faz se dar a experiência, né? Primeiro eu ouço a pessoa, ela vai me dizer o que ela quer. E às vezes ela me dá a liberdade de montar o circuito da minha forma. E aí é o meu ver da cidade, né? Entendi. E, assim, questão de circuito, qual que é o teu favorito? Cachoeira do Jequitibá. Cachoeira do Jequitibá. Qual que foi o mais desafiador? 3 municípios. 3 municípios? Como assim? Quais? A gente tem um encontro. A gente tem um encontro que é por trás da formação dos 3 picos, por Teresópolis. O acesso vai pelo Vale dos Frades e a gente tem 4 horas e meia de caminhada até o topo. Essa foi a trilha mais desafiadora, uma das mais desafiadoras que eu guiei. Porque a gente entrou cedo e anoiteceu e a gente ainda estava no mato. Então, assim, isso gerou um desafio de sair com todos bem. Então, assim, eu já tive outros grandes desafios, mas nada se comparou a essa data. Entendi. Né? Então, assim, às vezes o grande desafio é uma pessoa que tem pavor de cobra. E aí ela vai fazer uma trilha de meia hora enquanto a cobra. E aí, nesse momento, também é um grande desafio. Mas esse foi um grande desafio porque eu tive que entrar na mente das pessoas que estavam para que elas não se desesperassem, que a noite ia cair e não tinha o que fazer, tinha que esperar chegar no carro. Então é o momento de você ter a calma e achar uma saída, né? Que a gente não contava que iria anoitecer. Então estava preparado para isso, levamos lanterna para isso, comunicamos e voltamos. Então, assim, o meu maior desafio guiando foi esse. E aí, mês que vem eu vou para um dos meus maiores desafios, que é guiar Petrópolis-Teresópolis. 3 dias de trilha, 30 quilômetros em 3 dias, dormir 2 noites na montanha. Caramba. Essa vai ser o meu maior desafio. E vai desafio. com um grupo assim? São 6 pessoas. 6 pessoas. E vai eu e mais um guia. Caramba. E é um guia que já é mais experiente dentro da travessia, que é mais um braço na trilha. Entendi. Sobre a mão de obra, é mais um cara que não é da cidade. Sim. Mas é um cara que eu confio e que tem o mesmo ideal. Então, se ele já é formado, eu não preciso passar nada. Ele já sabe. Ele, além de formado como guia, ele tem conhecimento sobre a região e ele tem o mesmo ideal que o meu. Entendi. Que é preservar o espaço natural, levar a melhor experiência com segurança. Entendeu? Então, esse é um cara que está preparado. Eu não preciso que ele mude muita coisa. Eu só preciso uniformizar e captar o cliente para ele. Com isso, eu consigo fazer o Na Trilha prosperar. Perfeito. É mais um meio que eu tenho de prosperar. Entendi. Aonde você quer prosperar? Até onde você quer chegar com Na Trilha? Hoje você tem algum sonho? Mas algum próximo passo que você já sonha? Tem alguma coisa que você fala assim, cara, pelo menos se eu conquistar isso aqui, já é um ponto de felicidade? Eu já sou um cara que me sinto muito honrado e agradecido por tudo que já viu. Porque eu costumo dizer que não gosto do meu trabalho, eu amo o meu trabalho. Então, quando a gente ama o que a gente faz, se torna algo
não digo mais fácil, porque eu acho que não existe nada fácil, existe mais leve, né? Mais tranquilo. Então, eu quero que cada vez mais o Na Trilha alcance mais pessoas, né? Eu quero que a cidade de Cachoeira de Macacu passe a ser vista com os olhos que merecem, né? A preservação ambiental aqui ela tem que ser cumprida, né? Não só por nós que vivemos aqui, mas por todos que passam por ela. Então eu acho que eu não tenho assim um lugar exato para me te falar, sabe? Porque no meu pensamento é algo que não tem, é o que a gente começou a conversa. Não tem fim. A minha evolução, eu acho que ela não vai ter fim. Eu posso não estar mais aqui, mas eu pretendo que o projeto continue, sabe? Sim. Que seja com meus filhos, com meus, sei lá, com meus amigos, porque a gente deseja muita coisa para os outros, né? Então a gente tem que aprender que o que eu quero para o outro, talvez não aconteça. Então, assim, por isso, eu acho que eu não crio tanta expectativa em cima de outras pessoas. Eu só crio expectativa em cima do que eu posso realizar. Entendeu? Então, assim, claro que eu quero ver o Na Trilha fora do Brasil, eu quero ver o Na Trilha guiando no Mercosul como eu posso, né? Como eu tenho essa carta branca para isso. Eu quero, além de estar usando a natureza como sala de aula, eu também quero estar na sala de aula, porque o turismo pedagógico é algo fenomenal, né? E quando a gente consegue pegar grupos que realmente se interessam, a gente consegue fazer essa mudança de vida, né, cara? Que a gente está acostumado ao consumismo, a matéria, a internet o tempo todo, mas a gente esquece do essencial, que é a própria natureza, né? Que ao invés de deixar a gente doida é faltar energia, né? Hoje em dia, luz, falta internet, está todo mundo desesperado. Mas aqui não. Aqui eu digo que não, porque eu acho uma forma diferente de se viver. Eu vou para a beira do rio, eu vou subir uma pedra, eu vou contemplar a paisagem. Às vezes na cidade a gente sente essa dificuldade, né? Sim. Porque lá não existe silêncio e o som de lá não é o som da natureza, né? É um som ensurdecedor e às vezes nos deixa confuso. Então a gente tem a principal chave, que é a natureza. A maior área verde do estado do Rio que está aqui, cara. A gente precisa fazer com que isso seja protegido. Mais uma vez falando. Porque senão nem meus filhos, nem meus netos, nem ninguém vai ver isso. Verdade. Eu lembro que quando o meu banho de rio acontecia no primeiro poço, lá tinha água. Hoje a água está na canela, no primeiro poço. As demais trilhas, a gente sabe que existe abundância de água. A água aqui não acaba. Mas se o ser humano não cuidar, uma hora vai acabar. Entendeu? Então, é um outro caso que se deixar vai existir uma outra chamada só para isso. Porque tem uma discussão gigante em cima disso. Gigante. Inclusive, se torna uma mesa de debate. Já tive até algumas conversas sobre isso. Até o último podcast foi com Gabriela Viana, Sim. Que também trata dessa vertente. E, cara, o crescimento populacional é um fator que afeta muito a nossa cidade. E né? Se você olhar hoje o mapa urbano da cidade, só não para de crescer em lugares específicos, né? Então, esses lugares, eles precisam respirar, né, cara? Então, assim, Chavante, você está querendo dizer que você tem que aumentar o número de casas no lugar onde não tem casa? Não, não é bem isso. O controle habitacional se torna através da conscientização. Agora, qual vai ser a conscientização? Cada um vai receber uma. Né? Uma é de não poluir o rio, a outra é de não construir as margens do rio. Né? Então, assim, a sede, né, que era chamada assim no passado, antes de se tornar cidade, hoje o lugar que mais tem casa. Né? A gente tem um exemplo nítido aí do Guapiaçu. Quem conheceu o Guapiaçu com estrada de chão sabe a beleza que é. Ainda continua belo, mas quem conheceu o passado do Guapiaçu sabe o quanto sofreu o lugar com a construção, né? Com o asfalto, né? A evolução. Que eu não vejo como evolução. É o desenvolvimento da sociedade na natureza, né? É porque... Em cima dela, no caso. O ser humano, às vezes, ele não quer ver o carro quebrado. Ele quer chegar em casa mais rápido. Mas ele esquece que
aquela terra que está do lado da casa dele é quem dá o alimento a ele. Então, a partir do momento que você facilita o acesso, você facilita a poluição, facilita a construção, e tudo isso faz com que você perca a beleza natural do lugar. Sim. Então, isso ajuda a regredir, né, cara? Vai contra todos os princípios do Na Trilha. Entendi. O que a gente tem de ideia, tudo contra isso. Entendi. Pô, eu, cara, adorei a conversa. Assim, acho incrível. Se a gente for nessa vertente, a gente fica mais um podcast aqui, conversando. Com certeza. E, cara, queria que você, assim, deixasse uma explicação final dos seus projetos, assim, pra gente fechar. Como que a pessoa te encontra pelo Na Trilha, como que ela fecha com você, quais são os requisitos, se tiver algum requisito. Perfeito. O Acampa Zen, conta um pouquinho de cada uma, assim, independente, pra, assim, aproveita, vende teu peixe, sabe? Aquela coisa assim, de forma geral, né? Explica um pouquinho de cada um pra gente ir chegando no final. Tranquilo. Fala aí pra mim. O Na Trilha, ele busca oferecer experiências que levam desde uma simples caminhada, né, a uma cachoeira, visitações em ruínas históricas, travessias de municípios. E como a gente consegue realizar tudo isso, né? Como você consegue falar com a gente? Nas nossas páginas, a gente tem catálogo de trilha. Lá você consegue ver mais ou menos cada circuito, a informação de cada circuito, quanto tempo, quantos pontos a gente consegue visitar, o nível de dificuldade, né? Tem desde a criança ao idoso de 60 anos. Estou acostumado a receber gente com 60, 70 anos e que tem trilha para eles também. Legal. Gente que nunca fez trilha, e eu também tenho espaço para você. Então, assim, eu só preciso que você demonstre para mim o que você precisa. Tá? Então, tem trilha para todas as idades, para todas as experiências. O Acampa Zen, cara, é uma atividade que ela nasceu dentro da pandemia, em 2020, que a gente está caminhando aí mais ou menos uma por ano, né? Se a gente parar para refletir. A gente só não teve no ano de 2024, que muita coisa aconteceu, meus filhos chegaram, então ainda estou. Mas a 6ª edição, a gente está para ser lançada brevemente. O Acampa Zen, ele ele começou com um simples acampamento e hoje ele é um retiro de reconexão vibracional. E dentro dessa experiência, a gente leva pessoas a viverem coisas meio fora do comum, sabe? Uma delas seria visitar a aldeia, né? A gente teve com o Acampa Zen na 5ª edição, em Paraty. Levamos 11 pessoas para uma aldeia, Pataxó, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer sobre os povos indígenas, sobre cantos e tudo mais. Então, assim, Chavante, o retiro de reconexão vibracional, ele acontece só dessa forma? Não. Cada ano ele tem um tema. Ele começou de uma forma e cada ano ele se modifica. Um ano ele vem com yoga, o outro ano com boa alimentação, o outro ano com terapia, o outro ano com a capoeira e, por último, foi a questão indígena. Então, hoje, eu quero dar continuidade, né, com os meus nessa experiência, e não só essa, a gente também quer criar novas experiências, né? Inclusive, estamos dispostos a ouvir um pouco sobre o que você quer viver, né? Porque, às vezes, eu estou oferecendo algo, mas você quer algo diferente. Então, eu preciso que você me explique. Às vezes você tem o seu grupo, a gente não guia só agendas abertas, a gente faz também grupos privados. Às vezes você tem a sua família, você quer fazer uma trilha privada, eu também atendo dessa forma. Mas é algo que precisa ser elaborado e agendado com bastante antecedência. Até porque eu preciso me programar e fazer com que os colaboradores estejam disponíveis nessas datas, né? Então, através dos canais tem lá, gente. WhatsApp, né? Até pelo direct do Instagram a gente consegue falar um pouco mais, né? E brevemente a ideia é de surgir um site.
Então, Pô, legal. é algo que está saindo do papel. Brevemente, a gente tem um pouco mais de informação através de outros canais, né? Perfeito. E é isso, cara. Gratidão. Perfeito, cara. Gratidão Obrigado pela mesmo. participação. E aqui, leva uma lembrancinha, uma canequinha igual você tem aí, com o Gratidão. Podcast com a V3, Valeu. que apoia o E- projeto, que mantém tudo. Além de eu levar essa, aqui, como a gente tem, né, o Viva a Experiência como lema, né? Turismo de experiência, tem que abordar uma frase de impacto. De primeira mão, Pô, chegou obrigado. ontem, Caraca, que incrível, cara. uma lembrança, valeu? Pô, muito legal. Pô, lindo. Deixa eu botar aqui. Bonezinho do projeto. Bonezinho, ó. Ó, show de bola. Fechar aqui. E que a gente consiga aí tá fazendo essa caminhada prosperar, não só para uma trilha, mas para o V3 também. Pô, ficou maneiro? Pô, Aí. aí, ó, Maneiro. Maneca. Eu gosto de bonezinho truck, assim, que é fresquinho, né? Sim. Poxa, maneiro. A ideia era essa justamente pelas trilhas, né? Eu sou um Aham. cara só apaixonado por chapéu, então Maneiro. eu devo ter uns 15 a 20 diferentes. Que Cada dia eu tô Pô, ficou usando um. lindo, cara. Ficou lindo. Parabéns, cara. Isso. Parabéns mesmo. Tamo junto. Mais uma, né? Mais uma conquista. Mais uma. incrível. Todo dia é dia de aprender, de criar novos caminhos, de criar novas experiências, de ter novos produtos, porque tudo, o turismo ele dá esse leque, né, Isso. de coisas. Então, aprender a usar as ferramentas que estão em nossas mãos. Tá certo, tem que Entendeu? aprender mesmo. Parabéns, cara. Parabéns por tudo que você realizou até aqui Tamo junto. e por tudo que você vai realizar ainda. Valeu. Obrigado pela participação. Obrigado também pra você que assistiu até aqui. E se você assistiu até aqui, cara, se inscreva no canal, deixa sua curtida, porque é o tipo de interação muito importante pra gente entender que você continua aproveitando o material, continua fazendo sentido pra você. E lembrando, todos os links do Chavante estão aqui embaixo, a gente vai deixar tudo organizadinho, anotado pra você conhecer o documentário, pra você conhecer as redes sociais todas dele, contatos, tudo direitinho, pra se você quiser fazer uma trilha, você aproveitar essa experiência incrível, né? Viva a experiência de fazer uma trilha, viva a experiência de Cachoeiras de Macacu. Cachoeiras tem muito a oferecer. Esse canal nasceu com esse propósito também, porque muitas histórias estavam escondidas antes de... Viabilizar essas histórias, né? Cara, trazer a público e criar um acervo, né, dessas histórias. Sim. Temos histórias incríveis aqui. Se é a primeira vez que você está assistindo esse podcast, rote um pouquinho aí no canal, entra na nossa playlist, tem mais de 90 podcasts publicados só de empreendedores, pessoas como o Chavante que começaram seus negócios, pessoas que estão executando, estão fazendo acontecer. Sim. Esse que sempre foi nosso lema. A história registrada pela narrativa do protagonista. Parabéns, cara. Valeu. Parabéns por ser o protagonista da sua vida, da tua história, do Na Trilha, Valeu. de todos os projetos que você está envolvido. Parabéns Muito mesmo. obrigado. Muito obrigado pela participação. Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Até Viva! a próxima. Viva a experiência. Ó, Ó. já pegou. Valeu, Só gente. alegria. Até mais.